A aula de hoje será sobre a precificação na odontologia privada. Antes de começarmos a abordar esse dilema, temos que lembrar que atravessamos um período discutível que vai do útero até o final do ensino médio. Entramos como bichos na faculdade, passamos um período dentro da faculdade aprendendo e enfrentando com maior ou menor dificuldade uma ou outra das questões e desafios que a profissão nos apresenta, até chegar ao tão sonhado dia da formatura. Então, passada a formatura, nós temos que nos defrontar com essa questão. Eu vou ter que exercer a minha nova profissão, eu investi muito tempo, recursos nela. Agora eu vou pensar em como exercer essa profissão. Bom, a maior parte do básico, do essencial, eu já aprendi na faculdade, que é um aspecto a menos para me preocupar. Onde? Bom, agora vocês vão ter que esperar até o próximo slide, o que também é um problema menor. Mas, e por quanto? Quanto eu vou cobrar por exercer essa nova profissão? Vem aí a precificação. Vamos começar com alguns aspectos relacionados a onde. E como em quase tudo na vida, com melhores informações se pode tomar melhores decisões. Vamos pensar, por exemplo, nas fontes de dados sobre lugares onde eu posso trabalhar no odonto. Começo pelo conselho. Tem uma tela lá no site sobre vagas e oportunidades, uma espécie de classificado interno. Ou eu procuro, se eu quero comprar, consultar, alugar as diferentes cidades, as diferentes opções de sala, de turno. Qualquer que seja das opções oferecidas aqui, deve servir como um elemento para balizar minhas decisões futuras. Ou eu posso procurar em jornais de classe ou jornais comuns, posso procurar em grupos de redes sociais e aí, então eu posso dessas fontes extrair informações que me permitam estimar a quantas anda o mercado. E essas informações vão me ajudar a decidir, a apresentar respostas melhores, a tomar opções mais conscientes. E claro, a decisão vai ser sempre exclusivamente de cada um de nós que vai escolher de qual forma exercer melhor a sua profissão. Tudo bem, eu também posso não tomar essa decisão sozinho. Eu posso tomar opiniões de colegas, de professores, especificamente os que atuam no mercado privado, ou consultar mentores profissionais, é o famoso coaching que veio dos gringos. Ou então pesquisar dados em outras fontes, posso estudar o empreendedorismo, e nesse aspecto eu recomendo para todos que cursem a disciplina do empreendedorismo que tem aqui na faculdade. Qualquer um que pense na iniciativa privada, convém pensar em que em um momento ou outro possa se tornar empresário do seu próprio consultório, da sua própria personalidade jurídica e ser responsável por tudo que está relacionado a ela. E todas essas tarefas ajudam a tomar melhores decisões, tomar decisões que, em princípio, já têm maior probabilidade de acerto, mesmo que de início possam parecer um investimento maior. Com o passar do tempo, elas vão provar ser mais acertadas porque foram tomadas com melhores bases. Vamos pensar agora em algumas possibilidades formais que vão impactar diretamente na minha vida financeira e nas decisões financeiras ligadas à minha profissão. Uma delas é a escolha de atuar como dentista no serviço público. Só que isso é assunto de uma outra videoaula e vocês vão ter que esperar um pouquinho. Então não é por aqui que nós vamos conversar hoje. Vamos pensar então em outra das opções, que é de trabalhar como um assalariado, tanto como assalariado comum, pelas leis trabalhistas
regulares ou trabalhar como pessoa jurídica, que é uma forma alternativa à legislação trabalhista, que muitas empresas nos contratam como se nós fôssemos, ou melhor, nós exigem que nós sejamos uma personalidade jurídica e passa a ser uma relação de prestação de serviço entre dois PJ, duas personalidades jurídicas distintas, numa relação remunerada de prestação de serviços. Nessas condições, eu quase certamente vou ser compelido a acatar a tabela vigente no local. Eles me pagam e eu uso os preços deles. E possivelmente, conforme o porte da empresa que me contratar, eu nem vou necessariamente discutir preços ou organizar parcelamentos. Talvez haja uma pessoa dedicada especificamente a essas negociações dentro da empresa. Outra das opções é atuar em consultório de um amigo, de um parente, digamos, um primo meu, que é dentista, tem alguns turnos ociosos e me deixa trabalhar lá em troca de alguma remuneração, nem que seja para cobrir os custos adicionais que a minha atuação lá vai ter. Nesse caso, eu também vou ser muito fortemente compelido, ou pelo menos tentado, a acatar a tabela vigente nesse consultório, porque eu não posso trabalhar com uma tabela mais barata, porque é como se eu estivesse mordendo a mão que me alimenta ao desviar pacientes do meu primo para mim. E também trabalhar com uma tabela mais alta não parece ter sentido. Qual é o paciente que deixaria de ir num profissional experiente para ir num recém-iniciante que ainda cobra mais caro? Então, quase necessariamente essa tabela vai ser a tabela que eu vou adotar. Isso tem aspectos bons e maus. Vamos pensar em outra das opções, que é trabalhar em parceria, seja por comissão, por percentual. Esta opção, embora seja vigente em muitas das relações profissionais, ela deve ser olhada com muito cuidado. Antes de mais nada, porque essas comissões ou percentuais são quase escravagistas. Elas são muito ruins para o dentista que trabalha nelas, porque a maior parte dos rendimentos fica para a clínica que contrata. A imensa maioria dos casos é percentuais de 60%, 80% para a clínica. Tá, eles entram com os recursos físicos, mas o diferencial, toda a ciência e toda a arte fica nas mãos e aos cuidados de alguém que está sendo subremunerado. Mas essa modalidade de negócio está entrando em franco declínio e ela vai ser provavelmente uma das primeiras modalidades extintas entre as negociações na nossa profissão. Caso eu resolva continuar nela, uma das opções é acatar a tabela vigente no local. Outra das opções é escolher uma tabela pronta ou montar uma minha com a base que eu tiver. E então eu fico com o percentual que me caiba nesse acordo, nesse acerto, dentro da parceria que eu estabeleci. Ou que outros ofereceram e eu acatei, o que na prática é a mesma coisa. Outra das modalidades é alugar turnos ou todo um consultório, eventualmente, que essa está sendo cada vez uma opção mais barata para o dentista que está em início de carreira. E eu quase sempre vou ter que escolher uma tabela ou montar uma minha, mas o rendimento é todo meu. Eu pago apenas o valor fixo para o dono do equipamento, da sala, e o que me sobrar é meu, independente de atender um paciente por mês ou ter 10 pacientes por dia, 20 pacientes por dia, o lucro é todo meu. Por isso é tão atrativa essa opção. Outra das opções é montar um consultório com colegas, assim, do zero. Nenhum paciente, zero pacientes, dependendo exclusivamente das nossas redes de contato. Cada um dos colegas entra com um montante de dinheiro para a construção do investimento e mais uma parcela mensal para a cobertura dos investimentos fixos. Nós vamos detalhar isso mais adiante.
e escolhemos uma tabela, ou pronta, ou montamos a nossa. E aí então o lucro de cada um fica para si e ficam rateadas as despesas comuns. Outra das opções é abrir o meu consultório próprio, exclusivamente meu, assim do zero, zero pacientes. Então isso exige um investimento maior, por exemplo, eu acabo de me formar, meu pai, minha madrinha estão sabendo que eu estou iniciando uma carreira, me dão uma grana, olha, toma aqui X mil reais para tu montar o teu consultório. E aí, tirando as despesas, o lucro vai ser todo meu. Essa é a mais rentável de todas as opções em que eu tenho que bancar o meu investimento. Em alguns casos, vale a pena considerar empréstimos de uma instituição financeira, mas em qualquer das formas, o que conta é que eu penso nessa opção quando eu quero já começar e logo ser grande na profissão, porque essa é que me permite a maior rentabilidade direta. Também usando uma tabela de minha escolha. E a única opção que tem um rendimento maior é a opção de comprar ou herdar uma clínica já com carteira, porque aí eu não parto do zero, eu não passo um período amargando a construção lenta e gradual de uma carteira de pacientes. Os clientes já estão ali, basta eu reagendar e atender, me apresentar, e então eu sou o dono da clínica e eu já nem preciso começar buscando pacientes. Eu já começo tratando de ampliar minha carteira, mas não preciso passar um tempo só tirando do meu bolso no seco. Com essa tabela. Em ambos os casos, eu não posso deixar de considerar e dividir com vocês a questão que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes sobre os convênios. Quase todo mundo que atua ou que já teve contato com quem atua fala não muito bem dos convênios. Preços significativamente baixos, às vezes algo como R$ 50 uma consulta. E considerando-se que na atual pandemia só o preço do kit Covid, o conjunto das máscaras, jalecos descartáveis, etc., já beira esse valor, então pensar em convênios é uma opção que só pode ser considerada como atraente sob alguns critérios específicos. Há quem diga, por exemplo, que enquanto eu não tenho pacientes, como nas duas opções anteriores que eu começo do zero, talvez valha a pena eu acatar convênios. Porque afinal é melhor receber pouco do que receber nada. Mas tem o lado oposto dessa mesma questão, que é quanto mais eu alavancar a minha carreira nos convênios, a médio e longo prazo eu estou afundando cada vez o meu negócio, porque é um tipo de atendimento que não se paga por si só. Ou se paga, paga tão pouco, que não me permite alavancar minha carreira em outras alternativas. Mesmo nos casos em que um mesmo paciente vem para o convênio para determinado tipo de atendimento e precisa outros atendimentos que o convênio não cobre, e ele os faz por particular, pelo modo particular, isso aumentaria significativamente, dependendo do número, claro, mas aumentaria o meu rendimento bruto. Porém, quanto mais eu alavanco a minha carreira para convênios, pensando nessa expectativa dos atendimentos particulares fora da cobertura do convênio, mais eu estou dedicando tempo e energia e esforços e recursos para uma modalidade que por si só não se sustenta a longo prazo, ou pelo menos não me permite crescer na profissão. E agora vamos voltar a olhar sobre essas tabelas. Quão certas elas são e quão suficientes elas são para a minha manutenção no mercado? Eu tenho que escolher uma alternativa que me pague o suficiente para eu poder continuar atuando no mercado, isso como ponto de partida. Vamos ver mais detalhes dessas tabelas. A mais famosa é a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, CBHPO.
ela foi elaborada pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e é recomendada pelo Conselho e pelo sindicato. Do Conselho, agora ela está em construção o link que encaminha para essa tabela, mas no sindicato é fácil de conseguir. E embora tenha alguma base, nós não sabemos qual é essa base. Via de regra, é a experiência de alguns, consenso de outros formuladores, mas as formas de cálculo, tal como convênios de cada outra empresa que queira trabalhar com uma tabela, cada um é livre para fazer a sua tabela e geralmente não explicita como essa tabela é calculada. Nós, profissionais liberais, no nosso consultório, também podemos estabelecer a nossa, ou modificar uma já existente, e também não precisamos explicar para cada paciente ou para alguma instituição, não temos que prestar contas de como ela foi estabelecida. E em início de carreira, o mais comum, não necessariamente o mais recomendável, é que os CDs adotem, por exemplo, a CBHPOA. E só depois de melhor estabelecidos, mesmo iniciando com uma margem muito estreita, eles podem gradualmente ir se liberando destas amarras e modificando, reajustando a tabela de acordo com algum critério que lhe pareça razoável e conveniente. Agora vamos pensar de maneira mais realista, mais concreta, palpável. Um dos critérios mais sólidos para orientar a precificação no nosso consultório é pensar em fazer isso a partir dos custos. Eu tenho que, a priori, saber quanto me custa o meu tempo clínico, para, em cima disso, saber o quanto cobrar que seja justo para o paciente, que não seja escorchante para mim, nem que seja uma exploração para os pacientes. Primeiramente, todo profissional liberal tem que saber o custo da sua hora de consultório. E vamos começar com os custos fixos. Eu somo todos eles, porque atendendo ou não, esses custos vão ter que ser pagos por alguém. E essa é a parte mais fácil do cálculo. Somo o aluguel, caso eu não tenha comprado a sala, condomínio, luz, internet, telefones, pago IPTU, anuidade do conselho, sindicato, os meus custos auxiliares de RH. Eu tenho que pensar se eu vou querer ter uma secretária, se eu vou querer ter uma atendente, se eu tenho que ter um contador, que é extremamente recomendável, um auxiliar para limpeza. Tem que pensar nos impostos fixos, nas retiradas mensais de cada um dos dentistas que trabalham no consultório. Se sou só eu, por exemplo, eu somo na minha vida pessoal as minhas despesas e eu concluo que eu quero tirar R$8.000 para mim. Então eu vou pensar que esses 8.000 vão ter que entrar na conta dos custos fixos. Vou pensar nas estimativas que eu tenho para manutenção dos equipamentos, da sala. E sendo uma vez por ano, ou sendo parcelado, eu tenho que separar uma quantia de dinheiro para isso. Não faz muito sentido, atualmente, se pensar em atuar na iniciativa privada sem pensar no apoio de uma equipe de marketing. E isso também gera algum custo. Outra das opções, que são cruciais para eu ter uma noção do quanto me custa sem chutes, sem negligências, é somar todos os custos variáveis e fazer isso anualmente. Isto é mais complexo, mas também é factível. Por exemplo, meu contador pode me ajudar a trabalhar com algo bem simples como a planilha do Excel. Eu vejo quanto me custa individualmente e a soma ao longo do ano e o impacto de cada uma dessas parcelas no meu equilíbrio financeiro anual. Meus custos com dentária, eu tenho que estar repondo o material de consumo. Tenho que ter despesas com protéticos se eu fizer o uso desse profissional. Tenho que, de tempos em tempos, modernizar equipamentos, uniformes,
agora, durante a pandemia, eu não posso negligenciar o custo individual de cada kit Covid, conjunto de máscara, viseira, avental, todos os custos relacionados, que estão no mínimo R$ 30, R$ 50 por paciente, e mais o custo da meia hora que eu deixo de atender para poder reigienizar os equipamentos, os ambientes. E tudo isso pode ser pesado por diferentes ferramentas, e eu estou citando só a mais simples, que é o Excel. Tenho que somar todos os dias trabalháveis ao longo do ano, a capacidade disponível para eu explorar financeiramente. Somo esses dias, descontos de descanso, por exemplo, sábado e domingo, ou sábado à tarde e domingo o dia todo, feriados, período de férias, e multiplico pelo número de horas trabalháveis por dia. Assim eu tenho o número de horas trabalháveis por ano. Somo os custos e divido pelo número de horas. Reais de custos, horas, eu tenho o custo do quociente entre reais por hora. E é importante nessa conta lembrar que o tempo de cadeira é muito menor que o tempo de agenda. Então, se eu somo, por exemplo, o tempo da cadeira com o tempo de intervalo para limpeza dos equipamentos, mais o tempo que eu tenho que me relacionar com o paciente para mantê-lo fidelizado à clínica, eu tenho o tempo total, é desde que ele entra até o momento que ele sai. A esse valor eu ainda tenho que acrescentar o percentual médio de ociosidade do consultório. Tudo isso se faz por meio de ferramentas, não precisa fazer manualmente. Aliás, é melhor não fazer manualmente e por meio de uma ferramenta eletrônica. Mas se eu tenho, por exemplo, 30% de ociosidade, faltas, remarcações ou outras formas em que o tempo não se torna remunerado, eu vou acrescentar esse percentual ao meu custo da hora, porque é como sobrar uma hora, é como computar uma hora que ficou a mais, gerando custos, porém sem ter rendimento. Então, o custo da hora é aumentado pelo tempo ocioso. Também convém fazer uma estimativa de quanto pesa cada procedimento em termos do tempo, desde que o paciente entra na sala até o momento que ele sai, ou que eu começo a atender o próximo paciente. Isso me custa reais por hora. E no início de carreira, até a gente pode usar uma ferramenta mais simples como Excel, que pode até nem ser tão simples assim se eu quiser usar integralmente os seus recursos. E faço gráficos de como está o meu desempenho, eu tenho métricas para isso e faço projeções que me ajudem a planejar a minha rotina diária, a minha carreira no mês, o meu equilíbrio financeiro no ano e mesmo em períodos mais longos. É essencial eu ter planejado um horizonte tão longo quanto possível para poder medir algo que vai impactar diretamente em toda a minha vida. Se eu não gerencio, eu estou perdido, feito, como se diz no interior, feito um cachorro em uma procissão. É importante que eu sempre saiba e meça, porque o que eu não meço, eu não consigo nem sequer gerenciar. Então, se eu meço, eu tenho melhores chances de fazer projeções, um gerenciamento mais útil e saudável para o meu equilíbrio financeiro. Vamos agora nos organizar para saber o quanto vale a pena cobrar, o quanto se possa cobrar. Antes de mais nada, cada um dos que estão aqui assistindo essa aula deve pensar muito seriamente, se não mandatoriamente, em estabelecer uma contabilidade anual e não mais mensal. Todos devemos abandonar de vez para o passado, para o esquecimento. Esquecimento não porque se aprendeu lições durante esse tempo, mas abandonar a contabilidade mensal, o de fechamento de curto prazo, para pensar no fechamento de longo prazo de um ano e projeções para os anos seguintes, para ter um equilíbrio financeiro mais sustentável. O contador ajuda nessa etapa.
Uma separação completa e definitiva entre a conta pessoal e a do consultório. Cada pequena despesa é registrada e tem um impacto mensurado do seu peso no nosso equilíbrio. Usar ferramentas eletrônicas dinâmicas nos ajuda a ter o andamento, o feeling de quanto isso flutua ao longo do tempo. Vou ter que aprender a saber o quanto pesa cada um dos procedimentos, os que eu faço mais, os que eu faço menos, e essas projeções me ajudam a ter uma área com intervalos mínimo e máximo para saber o que cada um desses procedimentos, cada uma dessas etapas profissionais me custa ou me rende. É prudente se pensar sempre a partir do pior cenário. Eu tenho que desenvolver uma mentalidade de poupador. Vamos detalhar isso um pouco mais. Eu tenho que adotar, não só no longo prazo, a partir de amanhã eu começo a adotar a famosa regra dos 50, 15, 35 nos rendimentos líquidos. Eu tenho que me disciplinar para que no máximo 50% das minhas receitas vão para cobrir as minhas despesas básicas. Talvez eu tenha que negociar comigo mesmo e trocar algumas opções por outras menos caras para que não mais da metade do que eu ganho esteja comprometido com as minhas despesas básicas. Os 15% de tudo que eu ganho, se eu ganho R$1.000, eu tenho que pensar que pelo menos 15% eu tenho que destinar para prioridades financeiras. Quitar dívidas, isso é essencial. Qualquer dívida custa mais que a remuneração de qualquer investimento. Tenho que separar uma parcela desses 15% para investimentos atuais e futuros. Eu tenho que planejar como vai ser o meu futuro daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, do que a 35 anos quando eu tiver final de carreira. Se eu não tiver feito uma aposentadoria desde o meu primeiro ano, eu estou em sérios apuros. Tem que pensar em férias. Férias também são saúde. A minha saúde depende de um período de lazer mais prolongado. E eu penso em que no máximo 35% do que eu ganho líquido vá para o meu estilo de vida. Lazer, férias, de novo, as férias aparecem tanto na importância de elemento financeiro prioritário, como também no meu estilo de vida, no que eu faço no dia a dia, na imagem que eu passo para mim mesmo e para os outros. Isso também é importante. É crucial para que eu tenha saúde e mesmo ascensão e progresso e satisfação como dentista. Minha carreira depende de eu ter os meus momentos, não os momentos no consultório. Tem que separar uma parcela pequena para aquisição de bens, de roupas. E sempre que possível eu separo uma parte maior do que os 15% para as minhas prioridades financeiras. Por exemplo, quem está iniciando carreira, que namora com os pais, não tem alguns custos fixos que quem já está responsável pelas suas próprias finanças tem que pagar querendo ou não. Então, por enquanto, se eu conseguir poupar 20, 30% do que eu estou recebendo e direcionar para as prioridades financeiras, eu estou diminuindo a minha carga futura nesse direcionamento. Temos que ter uma regra praticamente inegociável, que é sempre pensar a médio e longo prazo que as receitas devem superar os custos. Isso é uma questão básica de sustentabilidade. Em alguns pequenos pontos, questões, casos, pacientes específicos durante intervalos curtos, eu posso violar essa regra um pouquinho, mas exclusivamente quando eu estou antevendo que esse pequeno investimento agora vai me dar um retorno maior num futuro breve. Ao escolher o valor que eu vou vender cada procedimento, eu tenho que pensar sempre que o preço de venda não é o preço de custo, o que volta ao item acima. No médio e longo prazo, eu sempre tenho que vender mais do que quanto me custa qualquer dos procedimentos. E cada um deles tem a sua margem típica própria de lucratividade.
Sempre tenho que separar parte do meu montante total de recursos financeiros investidos no negócio para usar como um capital de giro, que vai me permitir absorver flutuações de curto prazo. Um valor aceitável, concreto, é o triplo ou 4 vezes o quanto me custa atuar na clínica em um mês. Se eu tiver, por exemplo, 4 vezes o quanto me dá o custo mensal, eu tenho um pulmão que me permite o período chamado período das vacas magras. É comum, por exemplo, em férias escolares, cair a movimentação de pacientes no consultório. Outro aspecto importante é que um mesmo procedimento pode ter várias fases clínicas, cada uma com custos diferentes, e cada uma delas impactando de maneira diferente no meu equilíbrio financeiro de longo prazo. Em alguns casos, pode ser mais interessante encaminhar para um colega, ou terceirizar, ou ter um outro colega especialista nessa área. Um exemplo bem clássico. Há relativamente poucos anos, começou a entrar na onda do mercado, no gosto das escolas, ministrar cursos curtos de prótese sobre implantes. Há coisa de uns 15 anos atrás nem se falava sobre isso. De 10 anos para cá, isso passou a ser uma coisa extremamente corriqueira. E para o implantodontista é muito mais lucrativo fazer um implante a mais do que fazer a prótese sobre um implante que ele fez anteriormente. Esse é apenas um exemplo, mas questões similares podem ser encontradas em diferentes tipos de especialidades de áreas de atuação. Em resumo, a precificação é apenas um dos aspectos da vida financeira. Embora seja muito importante, qualquer dentista que queira atuar na iniciativa privada tem que lembrar que a precificação não é tudo. E como em quase tudo na odontologia, bom, na vida em geral acontece a mesma coisa. Algum tipo de autopreparo, por exemplo, algum curso, por exemplo, um estudo autodirecionado ou sob mentoria, ou a própria contratação de uma consultoria, podem poupar diferentes níveis de prejuízos, de sabores, de arrependimentos. Além, claro, disso também facilitar que eu tenha maiores níveis de satisfação enquanto dentista. Por exemplo, eu posso fazer um curso avançado de Excel, ou posso contratar, como eu mencionei anteriormente, um contador, o que é quase obrigatório, quase inegociável, que alguém faça a minha contabilidade, alguém legalmente habilitado faça a minha contabilidade. E eu também posso pensar que, tudo bem, eu vou contratar um contador, vou contratar uma consultoria de marketing, eu próprio vou estudar para fazer algumas outras coisas, vou me cercar de uma equipe mais ampla de colaboradores, e isto, claro, vai me ajudar a diminuir a minha sobrecarga de trabalho, de tarefas, e assim eu consigo ficar mais contente com a minha realidade cotidiana da profissão. Embora nem todos os aspectos da precificação caibam nessa pequena aula, já é um começo que pode ajudar a repensar ou saber por onde começar a pesquisar as respostas para as demais questões financeiras que vocês possam ter. É muito comum, com o passar do tempo, eu diria quase inevitável, um gosto amargo de eu podia ter feito melhor em uma ocasião ou outra, e geralmente em mais de uma ocasião ao longo dos anos de uma vida profissional. Mas algo que nos consola é que eu sempre posso melhorar em relação aos anos anteriores, ou às decisões anteriores. Querendo ou não, eu sou um profissional liberal. Vários de vocês, talvez poucos, talvez muitos, vão querer atuar como profissionais liberais. Então convém sim analisar o mercado, ver alternativas diferentes e ver o impacto das diferentes possibilidades de decisão
sob a ótica da macroeconomia, ou seja, nós estamos inseridos dentro de um sistema muito maior do que o meu próprio consultório e mesmo muito maior que a odontologia. E numa economia atual de liberalismo, neoliberalismo, isto vai pautar nos critérios que eu vou usar para tomar as minhas decisões dentro da minha pequena esfera de atuação. Convém ter consciência e que existem diferentes variáveis e algumas delas têm peso diferente das outras. Saber e medir o impacto dessas variáveis vai facilitar que eu tome as melhores decisões em cada conjunto particular de circunstâncias para escolher melhor o que fazer. Enfim, como uma mensagem final, para todos eu desejo os melhores resultados nas suas decisões financeiras e profissionais, para que alcancem os níveis de reconhecimento mais altos possíveis, tanto em termos pessoais como enquanto dentistas que olham não só para si, mas também para o mundo fora das paredes do consultório e olham para os seus pacientes não apenas pela carteira que eles carregam. Muito obrigado a todos.